O Crystal Palace hoje com certeza é um dos times mais promissores da Premier League. Atualmente ele tem batido de frente com o Big Six e eles também estão dentro da competição da Conference League. Hoje eu vou montar um elenco para a Conference League e também para o futuro do Crystal Palace, as duas coisas ao mesmo tempo. O Crystal Palace que tem no seu treinador Oliver Glasner o grande destaque, né? Nesse vídeo a gente vai entender quais as dificuldades o Palace tem e o que é que eles têm que resolver dentro do elenco e também qual o futuro do Palace dentro da Premier League, junto do meu elenco montado, né? Enfim, a proposta do vídeo de hoje é essa, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Com toda certeza, eu acredito que vocês que acompanham a Premier League há mais tempo sabem que o Palace antes de Glasner era algo completamente diferente, cara. A gente não via o Palace como esse time. Na verdade, o Palace, há um tempo atrás, era um time bem estranho, né? Porque ele tinha alguns jogadores muito talentosos ali, mas eles não rendiam tanto, principalmente na época de Patrick Vieira. Então o Palace era um time que tinha muitos talentos, mas não tinha aquele belo futebol, né? Além de ser um time menor da liga, que não tem aquela rodagem de elenco todo, então era um time que acabava ali meio de lado, né? Você sempre pensava nele na 12ª, 14ª, 15ª, ali perto da zona de rebaixamento, mas fora dela. Então basicamente essa era a identidade do Crystal Palace dentro da Premier League, pra você ter uma pequena noção do que a gente tá falando aqui, cara. Depois que Oliver Glasner assumiu, o time mudou completamente, cara. Ele se tornou um time bem competitivo. Agora, não importa quem enfrenta o Palace tem dificuldade, é difícil bater eles. E eles também conseguem tirar resultado, ou seja, eles não só vão ter um jogo difícil contra você, eles vão te vencer, né? O que é diferente de muitos clubes que tem por aí, né? Que às vezes joga mais pra poder ter um jogo de 0 a 0 e empatar, não. O Crystal Palace propõe jogo, né? Inclusive, eu lembro de um jogo do Palace quando ele chegou ali contra o Manchester United, que foi lindo, cara. O Palace dominou o Manchester United de um jeito, assim, absurdo, sabe? Parecia que o time grande era o Palace. Naquele momento a gente tava presenciando o poder desse treinador. Evidentemente que eu já conheço ele há bem mais tempo, né? Eu conheço ele da época do Frankfurt. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com esse treinador, eu já achava ele muito bom. Eu me impressionei do time que contratou ele ser o Palace, né? Ele rejeitou várias propostas depois que ele foi pra lá, ok? Teve times bem grandes atrás dele, inclusive um deles, se eu não me engano, era o Bayern de Munique. Confirme a informação, por favor, se vocês puderem. Se eu não me engano, o Bayern de Munique tava interessado em Glasner pra ser o número 1 ali depois da saída de Thomas Tuchel. Então, é um treinador, cara, que claramente podia estar em time maior e eu não acho que vai durar muito tempo. Por isso, pra mim, o Palace hoje ele tem que correr atrás do resultado, ok? Eles precisam correr atrás de um elenco, porque este cara vai deixar uma estrutura muito boa para o próximo treinador que vai assumir e eu não acho que ele vai durar muito mais tempo aqui. Claramente ele tá apresentando sinais de um treinador que precisa de um elenco melhor e tá em um time grande, ou seja, assumir um time bem maior do que é realmente o Crystal Palace. Apesar disso, o Palace tem um projeto interessante também, né? Não tem tantos jogadores ruins. O grande problema aqui que vai acabar rolando é que o Palace vai vender as principais peças. Não tem mais como manter durante muito tempo. Eles podem até manter, porque depois que você tá saudável financeiramente, você não tem obrigação de vender nenhum jogador. Mas eu não acho que vale a pena. Eu acredito que dá pra negociar bons valores na saída dos bons jogadores que eles têm. E também as idades desses jogadores já não é tão jovem. Então, a cada ano que for passando, você provavelmente vai perder valor de mercado ou vai perder esse jogador de graça, o que não vale a pena. Sabe o que vale a pena? Você pegar essa grana, botar no teu bolso e reinvestir no resto do elenco. Aí você divide em vários jogadores no elenco. Acredito eu que hoje tem diversas oportunidades no mercado pra eles aproveitarem. Inclusive, quando eu montava o elenco desse vídeo, cara, eu pensei um monte de nome aqui que podia estar aqui. Tem alguns até que eles já estão pensando, né? Como o Christos Tizols, que vem do Clube Bruges, que se destacou na última Champions League. Jogador interessante. Eu pensei muito no Oscar Glock, que atualmente foi comprado pelo Ajax. É um jogador também muito interessante pra ir pra uma Premier League, né? Um jogador que já tava mostrando um domínio muito grande dentro da Champions e enfrentando times grandes, né? Já foi destaque em jogos contra times muito fortes, então já tá mostrando ali um desempenho muito acima da média. Eu pensei em vários nomes, cara, e eles poderiam estar aqui nesse elenco que eu montei. O Palace pode fazer esse movimento. Então, ao vender esses jogadores, tem várias opções hoje. O mercado tá bem fácil de aproveitar nessa parte. A coisa mais difícil de conseguir é um camisa 9. E eles têm um 9 pra hoje, pra amanhã e pra muito tempo, que é o tal do Mateta. Mateta é um excelente camisa 9, cara, muito bom. Assim, não é nenhum grande destaque absurdo, não é um cara extremamente criativo, mas é um cara que sabe o que fazer com a bola no pé. Quando ele tem a bola no pé, ele tem uma boa transição. É um cara também que finaliza muito bem, que lida muito bem com marcadores, é forte, é rápido. É um cara que atormenta a linha de marcação, afunda a linha de marcação. E tem muito time precisando de um 9 que tem ele, cara. O West Ham poderia ter ele como 9, porque ele é um 9 muito bom. Seria excelente pra ideia do West Ham. Só que o West Ham não tem, né? E muitos times não têm esse camisa 9. E eu acredito que o Palace hoje ele tem uma coisa que você pode colocar ali como foco do elenco
elenco quando esses jogadores principais acabarem saindo. Então basicamente é isso, cara. Eu acredito que o objetivo hoje do Crystal Palace é vender esses jogadores pelo melhor valor que conseguir, pegar essa grana, reinvestir para poder ganhar a Conference League e ganhar ainda mais dinheiro com a Conference. A vitória da Conference League vai fazer com que a saúde financeira do Palace seja muito boa, cara. Assim, ganhar a Conference pro Chelsea é nada demais. O Chelsea gasta muito dinheiro, então é só mais uma graninha, nada. Pro Palace é muita coisa. É um título europeu, um título que acho que a torcida nunca imaginaria que eles iam ter. É muito importante. A grana é muito boa, cara. Então, ele vai estar investindo e já vai estar ganhando dinheiro. E eu acho que é totalmente possível com o treinador que eles têm hoje ganhar. Porque o treinador que eles têm hoje é muito sólido, cara. É um cara também que é muito bom em mata-mata. Então, ele abre dificuldade pra qualquer clube. Pode ser, sei lá, o Barcelona, que ele vai ter dificuldade contra os times de Glasner, cara. Pra vocês entenderem do que eu tô falando, ok? E agora eu vou mostrar o elenco do Palace hoje no Transfermarkt, mostrar os valores, os jogadores e o que tem que mudar e quem é que tá no core principal e quem não tá, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então você vai conhecer alguns jovens e tudo mais. Aqui é o elenco atual do Crystal Palace, como vocês podem ver. Eu acho que em goleiro não mudaria nada. Eles trouxeram um bom nome pra número 2, ok? O tal do Walter Benítez é um bom goleiro. Tem outras opções também da própria Eredivisie que eles poderiam ter ido atrás. Aqui a gente tem a primeira saída, que é Mark Guerre. Provavelmente deve sair na faixa dos 50 a 60 milhões de euros. Chuto 60, porque ele realmente hoje tá muito valorizado e tem muito clube que quer contratar ele. Então eu acho que eles conseguem essa faixa aí por ele. Um excelente zagueiro pra quem comprar. Eu acho que não faz mais sentido manter ele. Uma coisa que é muito positiva é que o Maxence Lacroix tá jogando muito bem e o Chris Richards também tá sendo um zagueiro muito bom, né? Eu não esperava tanto do Chris Richards, mas ele tá indo bem. Então, hoje, ele já tem uma estrutura muito boa montada, né? Outra notícia positiva é a lateral esquerda. O Tyrick Mitchell teve um papel fundamental na última temporada e tá jogando muito bem com o lateral defensivo. Apesar disso, eu gosto mais do Borna Souza, ok? Eu acho o Borna Souza uma figura tecnicamente superior a ele. Talvez para alguns jogos mais ofensivos seja mais importante. Então, eles têm figuras interessantes aqui pra lateral pra cumprir. Lembrando que o lateral dele é um ala, teoricamente, mas é um lateral defensivo. É um ala defensivo, digamos assim. E aqui nós temos Daniel Munhoz, que é um dos melhores laterais da liga, ok? Um ala muito bom na liga. E o grande problema que a gente tem aqui é o número 2, né? Não temos um número 2 aqui. Nenhum desses dois jogadores aqui é adequado pra ser um número 2. Então o Palace precisa ir ao mercado achar um número 2 pra ele. Aí quando a gente vai pro meio de campo, a gente tem o Sheikh Doucouré, que é um jogador muito bom. Só pra deixar isso bem claro. O problema é que ele não tá ficando de pé. Então talvez aí eles precisem contratar algumas opções ali, até porque o tal do Adam Artum deve sair por uns 50 milhões de euros nessa casa aí. Eu acho que é o que ele vale hoje. Tem muito time interessado. E aí o tal do Will Hughes, que no meu último vídeo do Palace eu falei que eu não gostava dele, que eu achava que seria uma boa venda. Hoje eu mudei um pouco de ideia, porque ele compra um papel tático muito bom, ele tem um bom salário e ele simplesmente é só uma opção. Então eu manteria ele no elenco como quinta opção, sem estar no elenco principal, né? Eu acho que ele compra um papel interessante hoje, que outros jogadores não vão acabar cumprindo, né? Eu acredito que com a volta de Doucouré, o meio de campo do Palace deve se tornar bem mais sólido. Ele tava sendo um jogador muito bom quando ele chegou, cara. Quem acompanhou esse período dele sabe do que eu tô falando. Uma pena as lesões, né? Porque realmente ele tava jogando muito, cara. Ele tava num nível muito alto, tava como um dos melhores volantes da liga. Sem sombra nenhuma de dúvidas eu falo isso. E aqui a gente começa a ter os jovens, né? Tem o Just Divine, a gente tem o tal do Roman esse e o Raksak. E são vários jovens interessantes que tem aqui. Tem o brasileiro Matheus França. A maioria desses jovens, cara, eu não conto com o 22 principal porque eles ainda não estão prontos. Alguns aqui eles vão ter que emprestar. Eu diria que o caso do Matheus França, eu emprestaria ele pra algum clube da Bundesliga ou de outra liga pra ele poder ter minutos, porque é um jogador que claramente tem muito talento, mas que não tá ganhando o espaço necessário dentro do Palace. Não tem aquele espaço correto. Então é melhor emprestar ele, ver do que ele é capaz em outro clube e depois ele voltar ali pra tentar ganhar o espaço dentro do elenco. Eu acredito que é algo mais inteligente a se fazer do que deixar ele no 22 principal. O que tá mais próximo de ganhar titularidade realmente é o tal do Roman Ace, que é um jogador que tá muito bem. Eu gostei das partidas dele, mas volto a falar, ainda é um jovem. Claramente você vê que tem problemas ali que talvez não dê tanto pra contar com ele. E basicamente esse é o elenco do Palace, cara. Muitas saídas vão acontecer. Ebereit Eze, nós temos o Adam Artum e também temos na zaga Mark Guerre, figuras que são pilares principais e o Palace vai precisar contratar. E agora eu mostro pra vocês o meu elenco montado e os contratados. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, use a opção de hype, tem aí na aba de comentários se você tiver no smartphone. Isso ajuda bastante o canal aqui, esse vídeo vai chegar em mais pessoas se você usar essa opção. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, comento tudo que tem pra comentar, é por lá. Agora, vou mostrar o elenco montado. Bom, aqui tá o elenco montado do Palace, né, as mudanças que eu fiz, os jogadores que eu trouxe pra substituir, vocês vão entender cada um deles, porque que eles estão aqui. Em primeiro lugar, eu dividi a zaga, né, como vocês podem ver, eu mudei aqui, trouxe 3 jogadores pra substituir um jogador só, e vocês vão entender o porquê. Tem o goleiro Anderson Benítez modificado, já falei pra vocês que eu acho os dois bons goleiros, então
não vejo por que trazer outro, eu acho que é bom o suficiente pro resto da temporada. E aí a gente começa pra zaga, né? Em primeiro lugar, o zagueiro central, temos o Lacroix, que pra mim, eu acho que ele é titular absoluto, ele tá jogando muito bem, teve uma boa adaptação, lembrando que no início ele tava jogando bem abaixo, né, do normal, ele tava jogando bem malzinho, e é normal, todo jogador quando chega na Premier League que vem de uma liga menor tem um período de adaptação. Tô vendo a galera hoje em dia pregando algo que não faz nenhum sentido, né, que é o jogador ter que começar a jogar bem no primeiro jogo, não faz nenhum sentido, rapaziada. Vocês estão no mundo da lua, ok? Todo jogador, não importa o quão bom ele seja, ele tem período de adaptação. Mbappé, no Real Madrid, teve período de adaptação pra La Liga, e ele jogou muito mal no início, mesmo ele sendo um dos maiores craques do momento atual. É normal, rapaziada. Só pra deixar claro aqui, ok? Eu acho que é muito importante eu passar essa mensagem pra frente, cada vez mais eu vou falar disso. E a gente tem na reserva dele Eric Smith, que vem do time do São Paulo, que é um excelente zagueiro central, muito perigoso em gols, inclusive, tem um chute fora da área bem interessante. Acredito que ele é um jogador pra fechar a partida e pra abrir uma disputa também, né? Interessante. Se tiver uma crise de lesão, você pode botar ele em outras posições também da zaga. Dá pra adaptar ele no meio de campo. Então, Eric Smith é um jogador super interessante e barato. Na direita da zaga, nós temos Chris Richards, que tá jogando muito bem atualmente. Eu tô gostando muito do futebol dele, pra ser bastante sincero. Eu acho que era um jogador que eu não esperava muita coisa e tem me impressionado. Eu acho que título absoluto, eu não acredito que Gilchrist tem o que é necessário pra bater ele. E Gilchrist na reserva, é claro, né? Um jogador pro futuro do Palace, um jogador que pode ser revendido muito caro no futuro e que hoje o Chelsea tá pensando em se livrar, até porque ele não tem muito espaço ali no elenco, então acredito que a saída dele é questão de tempo. Acredito que é uma adição muito boa, barata também, o Chelsea não tá pedindo muito. Então, o Eric Smith e Gilchrist juntos não passam, acho que de 15 milhões, ou algo do tipo assim. No máximo 20 se estiver muito inflacionado, sabe? São adições ali que evoluem o nível da zaga e dão uma rodagem de elenco bem melhor. E com algumas vendas também que vocês viram ali de jogadores extras, eles já conseguem o espaço na folha salarial e grana suficiente pra poder pagar, porque até teve essas grandes saídas. E aqui eu colocaria no lugar de Mark Guerre e Igor Júlio, né, do Brighton. Na reserva dele tem Chad Riad pela esquerda da zaga. Eu acredito que Igor Júlio é um zagueiro que evidentemente não tem o nível de Guerre, mas mantém o nível da posição. Então você não tá tendo uma queda gigante de rendimento. Ele é um cara que vai manter o nível da posição, vai manter a posição com um bom nível. Igor Júlio hoje tá jogando muito bem, tá com um belo futebol e eu acredito que ele não é titular no time do Brighton, mas pode ser titular no time do Crystal Palace. Vai jogar uma liga europeia e tudo mais. Eu acho que é super interessante pra carreira dele, contratação boa. Também não é tão caro, né? Provavelmente o Brighton deve vender ele de 30 a 35 milhões, que é mais ou menos o que ele vale. É um jogador que pode subir o nível da posição e fazer até mais do que Guerre tá fazendo em outras partes, como por exemplo em passe, né? Tem um passe ali muito bom. Acredito que ele não mantém o resto que Guerre tem, né? Esse aqui é o trio de zaga, eu acho que dividir nesses jogadores a grana de Guerre, eu acho que é o suficiente pra manter o nível. Agora a gente tem no meio de campo, né? A dupla de volantes. Nós temos Sheik do Correia na direita com Lerma como primeiro volante. Lembrando que enquanto ele não voltar, provavelmente o tal do Will Hewers, que eu falei mais cedo, deve ser o primeiro volante junto com Lerma ali, enquanto ele não voltar. Quando ele voltar, ele toma a titularidade de novo. Ele tem se lesionado muito, né? Tá difícil. Eu acredito que muita gente pensaria em Kamada titular, mas eu não penso. Kamada na Premier League é um jogador interessante. Eu diria que ele tem nível pra estar ali, ok? Ele não é ruim. Ele é um jogador interessante, de fato. Mas ele não tem nível de titularidade. E eu acredito que trazer o Ward-Prowse pra posição que era de Ward é muito boa. Por quê? O Ward-Prowse sabe jogar sem bola no pé, o que o Arthur talvez não saiba tanto, né? E o Ward-Prowse já é experiente, tem melhor poder defensivo. Ele é um jogador defensivamente mais correto pela idade, pela experiência e tudo mais. Ele talvez tenha um ritmo um pouquinho mais abaixo, só que vale a pena ter, porque você ganha um cara pra bola parada, você ganha um cara que pode botar a bola na cabeça de Mateta com muito mais facilidade, você ganha um cara que tem uma visão de jogo muito acima da média pra dar um passe-chave e deixar alguém na cara do gol. E olha os atacantes que a gente tem aqui, que são super perigosos em finalização em terço final. Então eu acredito que o Ward-Prowse seria essencial, cara. Eu botaria grana nele, cara. Traria nele por um bom salário pra liderar ali o meio de campo. É um cara que traz muito taticamente pro time num conjunto geral, além de manter a criatividade, né, do nosso querido Arthur. Eu acredito que ele não é tão bom quanto o Arthur, mas ele é um jogador que traz muitas das características positivas que o Arthur tem. Então eu colocaria grana em Ward-Prowse ali pra se titular como o segundo volante, junto de Kamada ali, que é o reserva direto, pode quebrar galho em várias posições também, mas eu prefiro ele no meio de campo, né? Tem sido um segundo volante interessante quando eu jogo no meio de campo. Acredito que é isso pro meio de campo. E aqui a gente tem Borna Souza e Mitchell na esquerda do campo, de alas pela esquerda. Eu acredito que Souza é criativamente melhor e tecnicamente superior a Mitchell. Só que Mitchell é melhor defensivamente. Então, em jogos mais difíceis, com certeza Mitchell seria o titular. Em um jogo que você quer ser mais dominante, que você quer jogar mais com a bola no pé, como vai ser muitos jogos de Conference, eu acredito que Souza é uma boa opção. Além de que Souza vai ter um período de adaptação à Premier League e provavelmente ele deve começar a jogar bem um pouco mais pra frente, né? Eu acho o futebol dele muito interessante e a galera que não conhece talvez ache ele ruim e tudo mais. Mas não é, rapaziada. Ele é um jogador realmente super interessante, muito criativo, que eu ficava boquiaberto com o que ele faz. E é um cara que vai ajudar muito ao ataque,
ataque, né? Fazer a bola chegar no ataque com mais qualidade. Então você já vê que criativamente aqui tem um poder muito da hora. Temos na ala pela direita, Daniel Munhoz, modificado titular. E eu iria atrás do Issa Kabore, do Manchester City. Ele é um jogador bem barato, ok? Não é caro, é um jogador bem em conta. Eu vi ele jogando e eu achei ele bom. Principalmente na questão do ritmo da Premier League. Ele me parece um tipo de jogador que tá pronto pra jogar aquilo ali, cara. Então eu não entendo porque que os times não compram ele. Se eu fosse o Palace, cara, eu compraria Kabore pra ser reserva, cara. Porque pode até ser titular em algum momento, cara. Eu não duvido, porque o moleque realmente tem bola pra jogar, cara. Assim, eu gostei muito do Issa Kabore, gostei muito de conhecer ele nesses últimos tempos. Tava no Werder Bremen, né? Tem passado por alguns clubes por ali. Eu acho que a última vez que vocês viram ele jogando foi quando ele tava no Luton Town, né? Sim, o Kabore do Luton Town é o do Manchester City, ok? Não é outro jogador, não. Então, alguns de vocês já sabem até quem ele é. E eu acredito que ele poderia fazer parte desse elenco aqui como ala, principalmente, e ajudar o Palace. E ele mantém o nível defensivo, ele mantém as características que você precisa. Agora a gente vai pro trio de ataque, cara. Um trio de ataque bem interessante. Na direita nós temos Ismaila Sarr e Nketiah. E aqui eu vou explicar o porquê Nketiah tá aqui. E temos Enciso e Bilal El Khanous. Na camisa 9 centroavante nós temos Mateta e Ayoni. São as opções de camisa 9. Aqui vamos explicar as modificações que eu fiz. Primeiro, Ismaila Sarr pra mim tá com bom nível. Ele pode ser titular. Não é nada demais, ok? Não acho nenhum grande destaque, mas é um jogador bom. É um jogador que entende o que tá fazendo. Teve dificuldade no início, né? Ismaila Sarr jogava muito como um ponta e o treinador foi começando a ensinar ele a jogar mais por dentro do campo e ele aprendeu e começou a jogar direito, cara. Então, eu me impressionei que ele conseguiu modificar Ismaila Sarr, cara, porque eu realmente achava que não era possível. Achei que a contratação foi ruim. Só que, cara, ele conseguiu modificar o jogador e hoje ele tá jogando muito bem como um meio atacante, mais um meio atacante pela direita do que como um ponta. No começo, realmente, cara, ele ficava na ponta o tempo inteiro, era até irritante de ver a partida, porque claramente ele não tava fazendo o que o treinador queria. Hoje, eu coloquei Nketiah aqui, porque Nketiah tá mais me parecendo um atacante do que um 9. E ele é um 9 mais de movimentação quando ele joga de 9, não é ruim como 9, mas não é a característica que tá sendo o destaque do time. Por isso, eu prefiro trazer um outro camisa 9, que é o tal do Ayoni, que é do time do Forest, que mantém as características de Mateta, pelo menos a boa parte delas. Um jogo de transição interessante também, é um jogador muito forte fisicamente, é um jogador pra empurrar a marcação muito rápido, pra manter o contra-ataque também em dia, é um jogador que vai manter as características de Mateta. Ele tá numa posição muito ruim no time do Forest hoje, porque ele é a quarta opção de centroavante. Eu acredito que é uma contratação até fácil de se fazer, cara, porque o Forest pode vender ele e comprar outro jogador, um que aceite ser a quarta opção, ok? Eu acredito que faz mais sentido pra Ayoni, pra um time onde ele vai poder jogar. Então eu faria essa contratação ali pra ele ser o número 2 do Palace, até porque ele mantém as características, e aí você não tem uma queda de rendimento brutal toda vez que você perder Mateta. E Nketiah ainda pode jogar de 9, inclusive Nketiah ele é um coringa, ele pode jogar na esquerda, na direita, de 9, ele é um coringa do ataque. Eu diria que ele é um bom AM, cara, eu gostei de ver ele jogando como AM, ele ataca espaço muito bem, quase parece um segundo atacante muitas das vezes. Diria que ele consegue jogar na posição. Não é aquele cara pra ser titular, mas é um cara pra estar entrando o tempo inteiro ali no elenco. Na esquerda tem Enciso, que tá sofrendo algumas propostas interessantes ali, e eu não acho que Enciso tem que sair da Premier League. Ele joga muito bem, ele é um cara perigoso de fora da área, ele é um cara que sabe o que fazer com a bola no pé, e ele é um cara que é quase um segundo atacante, mas ele também cria bem no meio de campo. Ele não é extremamente criativo, não é nenhum jogador cerebral, mas ele é um jogador que tem uma criatividade boa. Então eu acredito que ele pode ser um excelente meio atacante pela esquerda, como é nessa função aqui. Acredito que é super interessante, e o Palace não vai ter uma queda de rendimento tão grande ao contratar ele, cara, porque ele é um cara também que dribla muito bem, que ganha duelo, então ele vai manter características que Eze tem. Então você não vai ter uma queda de rendimento tão grande, você já tem um jogador pronto, que sabe que é a Premier League, vai conseguir jogar um campeonato muito bem. Trazer o Bilal El Khanous aqui é pro futuro, né? El Khanous provavelmente pode jogar nas duas posições, então ele pode jogar na direita e na esquerda, e ele é mais pra esquerda do campo, é um cara pro futuro ali, pra você dar minutos e tudo mais. Hoje ele ainda não é esse jogador todo, não acredito que é um substituto à altura pra Eze. Eu iria em Enciso, ok? Acho que Enciso pode substituir Eze. Evidente, há uma queda em uma parte e um ganho em outra. Em finalização você ganha, e também em um jogador que sabe penetrar espaço e chegar na cara do gol e ser bem mais perigoso do que Eze. Agora, você perde em tecnicalidade, você vai perder um jogador muito técnico que tem, por exemplo, habilidades muito fora da curva pra fazer algumas jogadas individuais que normalmente Enciso não faz. Então, é um jogador que podia desbloquear um golaço do nada e Enciso não vai fazer isso. Enciso vai ser mais um cara pra chutar uma bola de fora da área do que necessariamente fazer um gol individual, que é driblar dois jogadores ali e já meter a bola no canto do gol, como o Eze fazia, por exemplo. São pequenas diferenças, mas você ganha um cara que é muito perigoso penetrando espaço. Então, você vai ter um cara bem perigoso ali na linha do gol. Acredito que é a substituição perfeita, cara. É um jogador que vai manter o nível da posição e você vai poder ter um cara ali pra contar na temporada. Acredito que essas mudanças que eu fiz aqui já tornam um time bem mais rodável, bem mais interessante pro resto da temporada, pra jogar Conference e ainda conciliar com a Premier League, cara. Enfim, cara, eu acho que a explicação tá dada, não vou ficar explicando mais coisas. Pra mim, esse é o elenco. Eu acredito que essa é a proposta aí que o Palace tem pra poder manter o nível. Só trouxe algumas peças ali pra completar
contratar o elenco e ter um elenco mais rodável e razoável pra temporada, pra lidar com crise de lesão e pra lidar com a rodagem do elenco natural, que você vai ter que fazer pra manter a temporada e manter os minutos corretos pra galera não se lesionar e tudo mais. Enfim, cara, essa é a proposta desse vídeo, cara, espero que vocês tenham gostado e não esqueça de ajudar ele a chegar em mais pessoas, com like, com hype, qualquer coisa. Se quiser compartilhar o vídeo, se você quiser fazer qualquer coisa pra poder ajudar o canal, pode ficar à vontade, rapaziada. Enfim, cara, esse foi o meu vídeo do Crystal Palace, espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada. Tchau!